começando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que discute há 17 anos tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e foi exatamente num 10 de janeiro como hoje, num domingo como hoje, que lá em 1999 nós começávamos essa caminhada, essa trilha. Eu, Gozzi, Júlio Bonafonte, Duarte Moreira, que é o atual presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, com o intuito à época de discutir com você, cidadão, com você, servidor, como diz o Gozzi, cidadania e serviço público, e acredito que nós tenhamos logrado êxito nesta nossa intenção, já que nós estamos hoje completando efetivamente 17 anos de forma ininterrupta no ar, pelo antigo canal comunitário, agora TV aberta, agora com todas as nossas redes sociais que nem existiam há 17 anos. A internet estava bem no comecinho, hoje não, hoje você pode nos acompanhar pelo YouTube, Instagram, Facebook, então eu quero agradecer a você que está aí do outro lado, que nos acompanha durante todo esse tempo. Ficamos um pouquinho mais velho, talvez um pouquinho mais gordo, mais rechonchudo, mas sempre discutindo assuntos que interessam a você, cidadão, a você, servidor público. Então, muito obrigado em nome da diretoria, da FESPESP, do Conselho de Representantes da FESPESP. Eu agradeço a você que nos acompanha esses 17 anos e que mais 17 anos a gente esteja sempre ao lado discutindo aquilo que interessa a você. Vamos a um pequeno intervalo e em seguida voltamos. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, hoje completando 17 anos, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E você vai acompanhar, como já disse na semana passada, nesse período de janeiro, comecinho de janeiro, meio festa ainda, meio férias, ainda para você que não nos viu a semana passada, que você tenha um ano novo pleno em realizações. Vamos acompanhar agora no bloco, direto, sem noticiário, o segundo trecho, o segundo programa que nós estamos fazendo, o seminário que a Pública Central do Servidor realizou aí no final de novembro do ano passado, um seminário sobre formação de lideranças. Muito importante para você, servidor, saber o que os representantes da sua categoria estão fazendo e muito importante para você, cidadão, porque no final das contas, se a gente luta por um serviço público de qualidade, o beneficiado certamente será você. Acompanhe. Caiu nas minhas mãos aí um último livro aí lançado pelo Cortella junto com o Dimenstein. E o livro tem dois nomes, um título e um subtítulo, que eu acho que serve para a nossa reflexão aqui, então eu queria colocar isto. O título é O que importa é saber o que importa. Acho que o que nós vamos falar dá para a gente pensar sobre isso. E a segunda coisa é uma palavra: curadoria. Nós somos curadores de nós mesmos o tempo inteiro. Mas quando a gente fala para lideranças, a gente fala de curadores do serviço público, de curadores dos servidores públicos. Então, fica essa colocação para que a gente vá pensando nisso enquanto a gente bate um papo com vocês. Bem, a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, o que ela trouxe em especial é voltar para o cidadão uma série de direitos, não é isso, Aires? Sim, com certeza. E ficou claro para o povo, para a nação, se vem lá, faz-se apenas um termo de compromisso e ela cumpre, o que a Constituição brasileira é menor que um termo de compromisso assinado com uma entidade internacional?
Não é. Mas quem que vai cobrar isso? Quem que vai estar lá? Quem que vai orientar a nossa população? Quem vai ensinar a nossa população dos seus direitos? Quem vai dizer para eles que ali é o caminho, que a mobilização, ir para a rua é a solução? Quem que vai fazer isso? Quem que você acha que tem que fazer, Igor? Todos vocês pagam impostos. A senhora espera que o direito que tem na Constituição de educação gratuita chegue até a senhora e seus familiares, está certo? O senhor espera que a saúde também, que está na Constituição. Justiça também. Como é que os direitos da Constituição chegam até o cidadão? Através de quem? Do servidor público. Somos nós que levamos o direito do cidadão, que está lá na Constituição, até ele, que pagou os impostos, que é o nosso salário, para ter esse direito de ser bem atendido. Claro isso? E quando a gente não faz isso, quem faz é a mídia. E a mídia fala aquilo que interessa a ela e aos grandes grupos corporativos. E não fala o interesse da população. Não fala os nossos interesses. Então cabe a nós, lideranças, cabe a nós, responsáveis, que levemos o conhecimento à população brasileira. Então, chamando a atenção aí, hein? Uma historinha bem rápida. Olha, 1808, aliás, um pouco antes, né, de 1808, 1808, quando realmente Dom João VI vem para o Brasil, vem fugido, etc e tal, ele precisa fazer... Sabe, tem uma coisa interessante, não sei se vocês sabem. Quando Portugal veio para o Brasil fugindo da Espanha, a primeira coisa que aconteceu, no Porto de Santos todo mundo fez festa, o rei está chegando, etc e tal. E na rua principal, ali do Rio de Janeiro, foi em várias casas, era colocado na porta a seguinte inscrição: PI, não é? Era a casa que ficaria à disposição do príncipe. Essas pessoas eram os primeiros servidores, mas na verdade não para a população. Servidores para o rei, servidores para a coroa, servidores para os que estavam no palácio. Aliás, outra coisa interessante, até para que tivesse comida na corte, foram sequestradas todas as galinhas. Sabiam disso? Todos os servidores do rei recolheram as galinhas, porque a galinha era só para a corte. 400 anos depois, chega a abolição. Com a libertação dos escravos, a necessidade de serviço público se ampliou imediatamente. Aí não era só servir a corte, era servir a necessidade da população que já estava morando e já era um número grande ali nas grandes capitais do Brasil. Proclamação da República, 1889. Aliás, Proclamação da República, que também alguns chamam de o golpe da República, tá certo? 1889, surge a necessidade do quê? De aumentar mais ainda o funcionalismo público, tá certo? Olha o caminho que nós estamos tendo como servidor público. Bem, mas de qualquer forma, só lá em 1943, dali para frente, Getúlio, é que realmente começou a se criar uma organização que falasse realmente de servidor público, tá certo? E por tabela, do serviço público. Avançou um pouco a Constituição de 88, com alguns artigos que nos deram alguns direitos, que colocaram a importância do concurso público, a importância de podermos nos organizar, a importância e o direito de termos a nossa revisão anual. Faltou a questão dos direitos de greve, que não foram implementados até agora, mas avançou um pouco mais na Constituição de 88. Cara, por que não temos um serviço público de qualidade? É o que se pergunta até hoje, claro. Olha, modelo patrimonialista, burocrático e gerencial.
O gerencial é aquele modelo onde que hoje de manhã foi falado também, que é a questão de que hoje o governo ele está distribuindo os seus serviços para outras entidades, para as ONGs, para terceirizações, para privatizações. Então nós estamos perdendo muito com relação a isso. O que temos que corrigir? Aqui vamos entrar de novo. O que importa é saber o que importa. O que temos que corrigir? Condições, o grande trabalho tende a uniformizar no setor público, conformismo. Apego às regras e rotinas, supervalorização da hierarquia, paternalismo nas relações, apego ao poder. Servidor existe para servir ao público. Esta é a primeira coisa que nós temos que começar a mudar. E quando eu falei em curadoria, essa é a função de vocês líderes. Curar é cuidar. Cuidar disso, cuidar para que o serviço público, o servidor público, perceba a relação dele com o público, que é o que a pública foi fundada para isso, está fazendo isso, é exatamente essa aproximação servidor e público. Olha a figura do descaso. Esse descaso aqui, olha, vamos começar a pensar o seguinte, quando nós temos um descaso desse, no hospital, na escola, quem está de um lado do balcão é o servidor público. Do outro lado do balcão é o cidadão. Não é o governador, não é o prefeito, não é o presidente. Percebem isso? Se nós não cuidarmos disso, se nós não formos os curadores disso, nós vamos continuar a ser os culpados daquelas condições que não são dadas para exercermos o serviço público. Claro isso? Tem alguns exemplos aqui de sucateamentos, né, que foram apresentados, e alguns servidores têm a coragem de denunciar. Alguns, não são todos. Tá? Então a gente vê algumas matérias sobre o sucateamento que está acontecendo e a gente precisa clarear isso, informar a população, porque senão parece que a gente aqui não quer atender, parece que nós não estamos com capacidade de atender, mas na realidade faltam-nos condições para atender a população. Então são vários exemplos, está aí, sucateamento. 2 anos para reformar uma estrutura para atendimento da população. Quem é o culpado? O servidor público para a população. Para o governante, para o eleito, é simples. Construir prédios, construir a escola, construir o hospital, fazer a estrada, dar voto. Ele não precisa colocar o número de servidores necessários para desenvolver a escola, para desenvolver o hospital. Percebe? Porque quando o cidadão não é atendido, é ele que é o culpado, é o servidor, não é o político, não é o presidente, não é o governador, não é o prefeito. Como pode haver eficiência no trabalho quando você não tem condições? Não tem equipamentos, não tem organização? Aí você vê na polícia, aí você vê na escola, aí você vê nos hospitais, aí cobra de nós servidores públicos. E então, a gente continua aceitando esse tipo de situação ou a gente tem que demonstrar à população por que dessas coisas, por que dessas causas? Mais uma vez aqui. Aqui eu posso falar bem, viu? Porque nós do Judiciário de São Paulo vivemos isso. Né? Olha só, aonde guardam os processos em andamento? No banheiro. Olha aqui, ó, teto caindo. Teto caindo. Quando visitei este lugar, que ainda não... Visitei há mais de 1 ano e ainda não está resolvido, chove dentro. Os servidores não têm mais refeitório porque o teto do refeitório caiu. Água para beber só existe porque eles fazem vaquinha para comprar galões de água. Café só existe porque tem vaquinha. Quando chove, eles precisam rapidamente puxar as mesas e os processos, porque a água desce pela parede. Aqui é Praia Grande, gente. Praia Grande. Praia Grande São não acontece Paulo. Isso. Peruíbe,
teve um problema tão grande com pombos no forro, que nós tivemos 3 ou 4 servidores internados com doença pulmonar em razão da sujeira de pombo que caía em cima dos processos, em cima das mesas de trabalho. Tá certo? Tribunal de Justiça do maior estado da federação, do chamado estado mais rico da federação. E quando o trabalhador, Goze, tem que levar o seu equipamento para poder fazer o seu trabalho? Interessante isso, né? Você não consegue trabalhar? Então você pega o seu equipamento e leva para fazer o serviço. Não é bom assim? Economia, o governo está economizando. Como é que é essa história aí? Aqui tem até uma forma que a gente deve denunciar e trabalhar isto. O Judiciário Estadual fez uma greve de 127 dias. Nessa greve de 127 dias, nós não aparecíamos, dificilmente aparecíamos na imprensa. Nós tivemos tanta sorte com essa greve, que no dia da maior concentração na Praça João Mendes, quase 15 mil servidores, foi o dia que o avião entrou nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Aí que não saímos na imprensa mesmo, tá certo? Mas logo depois nós descobrimos uma forma muito simples. Nós começamos a mostrar para a imprensa que os servidores usavam pilhas de processo como cadeira para sentar, porque não tinha cadeira. Só na cidade, na comarca de Bauru, nós tiramos do fórum mais de 150 computadores, 150 impressoras, além de cadeiras, com nota fiscal, porque ela tinha sido comprada pelo servidor. Para trabalhar, para prestar um serviço, o servidor comprava o equipamento. Quando nós tiramos, a Globo deu notícia. Mostrou os computadores saindo, as impressoras saindo, as notas fiscais, tá certo? Esse trabalho nós precisamos estar sempre atentos e fazendo. Esse é o quadro e essa é a nossa realidade. Mas nós temos um gráfico aqui para mostrar para vocês, que quando a gente fala aqui sucateamento, mas também há um outro lado, a falta de servidor público para atender a nossa população. É um quadro comparativo, né? Dá para assustar o negócio. Olha ali, você começa lá, Finlândia, mas tem... Nós só ganhamos do México 60 servidores para cada 1.000 habitantes. Olha, 251 na Finlândia. E vem caindo. Olha ali, o Peru tem mais, o Peru que nós ganhamos agora. O Peru ganha da gente. Nós ganhamos agora 140 e nós temos apenas 60. A quem interessa tudo isto? A quem interessa tudo isso? De manhã foi dito. Ao capital que quer ocupar, quer colocar gente no nosso lugar. E quem vira o espelho do sucateamento? São os servidores públicos. Claro que o Brasil tem qualidades também. Claro que o Brasil tem uma Embrapa, uma Petrobras, universidades federais, que aliás ultimamente está com sérios problemas. Universidades federais ultimamente não tinham nem papel higiênico. Bom, e aí, quais os caminhos? Redescobrir a necessidade de zelar pelo bem público. O que eu queria dizer nessa situação é o seguinte: às vezes a gente se acomoda a uma situação e às vezes a gente não percebe que nós estamos colaborando com o crime. É o cara que bate o cartão para o médico que vai chegar atrasado, é o cara que bate o cartão para o amigo que sai mais cedo, tá? É o cara que vê o outro levando gasolina embora. É o cara que vê o outro levando o pneu embora e não fala nada. Então, às vezes, o trabalhador acaba se acomodando nisso. Então, temos também parte da responsabilidade. Nós também temos parte da responsabilidade. Nós não podemos deixar esse tipo de coisas acontecer. Opa, peraí, não está errado, não pode fazer. Tá? Acho que a gente tem que começar a dar um basta nessas coisas. E a pública encontrando o caminho. Qualificação, participação em escola de servidores, envolvimento de entidades com organizações cidadãs como associações, fóruns, movimentos, etc. Papel dos servidores, dos líderes e das entidades. Ser o curador de todo o processo.
conhecer bem a sua base. Eu falo muito isso para o nosso pessoal. Não seja um dirigente de cadeira, sentado na cadeira de ar-condicionado. Tá? Vá lá conhecer sua base, vai visitar o seu representante. Vai conversar com o trabalhador, vai entender os seus problemas, suas dificuldades. Esteja presente. Vá ao local de trabalho para verificar as condições. Não fique esperando que ele... está faltando coisas aqui. Muitas vezes ele não vai ligar, ele tem medo de denunciar. Então nós temos que ir lá e ver o que está acontecendo. Entender a situação do trabalhador e verificar e denunciar. Senão nós seremos omissos. E a gente vai cobrar o que depois? Eu ouvi uma palestra que teve lá que nós fizemos, que a Pública fez, e ela era, como é que é o nome? Eu esqueci, o Antônio Carlos. Aquela palestrante que estava lá, a Giovana, ela matou a pau. Ela disse, ela está ali, ela foi perfeita. Como é que você espera que um servidor público lá, daquele município, vai denunciar o prefeito que desviou dinheiro sem ter proteção? Não vai nunca. Não vai nunca. Ou ele vai ser demitido, pode até ser morto. Por isso que cabe a nós dar esta proteção. É construir a estrutura desde a base, do sindicato, da federação, da confederação, desde uma central que se ele denunciar, ele vai ter proteção, ele vai ter as suas garantias. Uma coisa importante também, que a gente discute pouco no serviço público com os servidores públicos, a questão do voto consciente. A importância que é acompanhar o voto do legislativo. Nós votamos no prefeito, sabemos quem é, no governador, no presidente, e nós esquecemos em quem votamos para a Câmara dos Vereadores, para a Assembleia Legislativa, para o Congresso Nacional. Nós temos que fazer uma campanha muito clara do voto consciente. O povo tem um governo que escolheu. É isso ou não é isso? Escolheu, elegeu o mau deputado, está lá. Então, precisamos trabalhar a cabeça da população para isso, a cabeça dos nossos filiados para isso. Você está reclamando, mas você lembra para quem você votou? Você votou no cara. Agora você está reclamando? Você vendeu o seu voto por uma camiseta, um saco de cimento, uma cesta básica, agora está reclamando? Você que criou esse estado de coisa. Outra coisa, por que lá no Congresso tem a bancada da bala, tem a bancada da igreja, tem a bancada do boi? Onde fica a bancada do povo? Onde está a bancada do servidor? Por quê? Porque não faz política. Não, aceita a situação, se acomoda. Por que não elegemos? Começamos a eleger vereadores, depois disso deputados, governadores, senadores, até daqui a pouco 14 milhões e meio. Presidente, 14 milhões e meio mais multiplica aí por 3, dá para eleger presidente da República? Dá. Ainda não? Ainda não? São 10 milhões. Se botar 40 milhões elege o presidente da República? Olha, dá para pensar. Mas até mais importante é termos um Congresso realmente onde cada partido tenha pelo menos um deputado defendendo o servidor público e o serviço público. É formarmos uma bancada que realmente se interessa pelo servidor e pelo serviço público. E, para finalizar, está aí a pública para realmente a gente dar encaminhamento nesse trabalho todo. Todo aquele estado de coisas que a gente viu, que a gente sabe que acontece, muito, muito, muito mais nesse país, só vai mudar se a gente tomar atitude. Se a gente começar a cobrar, a se manifestar, a se organizar. Nós temos que estar presente ali na entidade de base,
ali nos municípios, discutindo com os prefeitos. Nós temos que estar ali nas entidades de bairro infiltrados. Nós temos que passar a discutir as questões quando tem lá as audiências públicas. Nós temos que estar presente discutindo. E a vinda da pública, a gente tem consciência do nosso papel, a gente tem consciência do que nós podemos construir. E vamos construir todos juntos. E é isso. Parabéns à pública. Vamos trabalhar. Ok, obrigado. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, um programa que hoje, 10 de janeiro de 2016, completa 17 anos, sempre em defesa. E esse é o nosso lema, de você cidadão, de você servidor, de tudo aquilo que interessa a você cidadão, a você servidor, e discutindo sempre, como diz o nosso presidente da federação e diretor do programa, José Gozzi, cidadania e serviço público. E eu já convido você. No próximo domingo você vai acompanhar o terceiro programa desta sequência que nós estamos fazendo em janeiro, com o Seminário da Pública. Muitos ensinamentos, muitas lições para você cidadão, para você servidor. E se você não nos acompanhou na semana passada, mais uma vez, 2016, que seja um ano pleno em realizações. Até o nosso próximo programa.